Olá gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o pecado fora do corpo. Já ouvi esse tema já em algum lugar? E a Bíblia diz: fugir da fornicação, todo o outro pecado, qualquer que o homem cometa, é fora do corpo. Mas aquele que comete fornicação, peca contra o seu próprio corpo. Isso está lá em 1 Coríntios 6, verso 18. Infelizmente, muitos exploram certos versículos das Escrituras Sagradas a fim de manipularem doutrinas segundo seus sentimentos depravados e maus. Deixam os tais à margem, os contextos que fornecem luz para a jornada cristã, e entram pelo caminho enganoso da falsa doutrina. Judas 11, verso 13. O pecado fora do corpo é o texto de que nós servimos para nossa meditação e ensino. Em primeiro lugar, façamos algumas considerações sobre o corpo. O corpo é matéria inerte, substância tangível diferente da carne, que é o estado decaído da personalidade humana. Segundo o apóstolo Paulo, a carne é em si inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8. Também está escrito que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 50. Mas o corpo é potencialmente redimido pela obra redentora do Calvário e será glorificado no dia do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e o capítulo 15, verso 52. O pecado fora do pecador. Na primeira epístola aos Coríntios 6, verso 18, a palavra ektos se traduz por espécie ou fora. Um autor por nome Holden assim traduz o seu Novo Testamento: todos os outros pecados que o homem comete não lhe atingem o corpo. Parece absurdo que os apologistas da doutrina filosófica epicurista achem no versículo supracitado o fundamento da sua teoria, que é cometerem toda a qualidade de pecados, menos a fornicação ou a prostituição, que é fora do corpo. Que absurdo! O apóstolo na epístola aos Coríntios não justifica qualquer pecado. Paulo estava demonstrando aos cristãos que todos os pecados são de consequências terríveis, porém que a prostituição, além de ser um pecado feio, traz para o corpo graves consequências. Quem lê a história de prostituição religiosa sabe perfeitamente que foi coisa muito praticada no passado entre os pagãos, especialmente entre os babilônicos e os fenícios. Esse pecado era praticado sob inspiração religiosa, bem como em vários países do mundo. Infelizmente, isso ainda acontece hoje. A prostituição, além de ser um dos grandes pecados, traz para dentro do corpo moléstias que prejudicam não só o corpo do indivíduo, mas também os seus futuros descendentes, que podem ser arruinados pelas consequências dos pecados dos pais. Quantas pessoas doentes psicologicamente há por aí, filhos de pais que se arrependem da vida de prostituição que tiveram. Quantas enfermidades passam às gerações futuras em razão desse pecado. Deveria haver mais cuidado e ordem de saneamento por parte das autoridades nesse sentido, e não ser o incentivo como vemos nos dias de hoje. É com razão que o apóstolo diz: fugir da prostituição. Com isso não quer dizer que não se deva fugir também dos outros pecados. Não. Paulo, nessa expressão, está salientando o dever dos cristãos se guardarem do pecado, especialmente da prostituição. O texto grego diz pornel, eis idios, som amartiene. Isso é, a prostituição para dentro de si mesmo ou do seu corpo comete ou traz pecado. Isso significa que não se trata de apenas cometer um pecado, mas implica em graves consequências desse pecado para o corpo e para os descendentes. Conforme acima nós explicamos, o pecado se define em errar o alvo, por querer contrariar a suprema vontade divina. Portanto, nesse sentido, tudo que se pratica contra a vontade de Deus é pecado. Por exemplo, Saul errou por querer sacrificar contra a vontade, a ordem do Senhor. Samuel, capítulo 13, verso 8 a 14. Esse foi um pecado de desobediência, mas qualquer pecado nos afasta da comunhão com Deus. Isaías 59, verso 2. João, capítulo 3, verso 4. Apocalipse 21, verso 8. Há outras citações de pecados nas quais somos advertidos a não cair neles. Lucas 21, verso 34. Porém, Paulo não está discutindo a grandeza do pecado, mas a gravidade dos resultados no corpo daqueles que o cometem. Está escrito que o templo do Espírito Santo é o corpo. Ora, se o corpo é um santuário santificado para a divina morada, somos responsáveis em mantê-lo limpo e asseado pela graça do Senhor Jesus, livre de toda contaminação e mancha, tal como requer o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 26, que concorre para desfigurar o corpo,
quer seja a boca defeituosa pelo uso do cachimbo, ou os sinais produzidos pelo uso do álcool, drogas, fumo e ainda distúrbios causados por doenças infecciosas da prostituição, são pecados cometidos para dentro do próprio corpo, com a agravante de se expor ao perigo de perder aqui o seu galardão no dia de Jesus. Filipenses 1, verso 10. Portanto, o pecado fora do corpo é perigoso, como é tudo quando se acha embriagado no coração humano. Marcos 7, versículo 20 e 23. O apóstolo Paulo nos diz: tendo, portanto, essas promessas, amados, purifiquemos a nós mesmos de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoemos a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, verso 1. Porém, devemos fugir muito mais da fornicação, porque não é só o pecado fora do corpo, mas também para dentro do corpo, as graves consequências da desobediência que deve ser evitada em nossa vida. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você, que é novo aqui nesse canal, não me conhece, nunca me ouviu falar a respeito desses assuntos aqui nesse canal, venha se inscrever no mesmo, porque aqui nós temos vídeos voltados para o âmbito teológico, para o âmbito espiritual, para o âmbito da edificação que todos nós precisamos. Todos nós precisamos ser edificados enquanto estivermos aqui neste mundo. Então, eu edifico a sua vida, você edifica a minha vida, e juntos nós conseguiremos aí crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?